uma grande cegueira espiritual. O Deus deste mundo, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Coríntios 4, versículo 4. Li uma mensagem de George Soros, a qual, logo após as nossas avaliações, a mensagem foi excluída. A mensagem dizia assim: os esquerdistas brasileiros são nossos idiotas úteis. Eles estão preparando o Brasil para nós. Como a prioridade deles são os valores materiais acima dos valores da vida humana, para George Soros e outros, o qual nós os taxamos de olhos grandes iludidos, pelo que conhecemos nas intenções deles, dando mais valor aos bens materiais do que à vida humana, pode prever as suas intenções em tomar tudo o que a esquerda conseguir e dar sumiço aos idiotas úteis para tomar posse de tudo. Certa ocasião, um profissional e mestre em assaltos, dando aulas para alguns alunos, como aula prática, o sequestro dos ovos no ninho de uma pomba juriti, foi a aula prática. O professor sutilmente cortava discretamente por baixo do ninho. Depois que o professor tirou todos os ovos e, deixando a juriti lá tranquila, sem perceber, e os colocou no bolso do seu paletó. Ao enfiar a mão no bolso, percebeu um buraco cortado com uma tesoura. Isto foi: os ovos, ao serem colocados no bolso, caíram direto nas mãos dos alunos. Assim é o mundo da malandragem. É por isso que todos os malandros não passam de idiotas úteis, porque na frente serão traídos. Essa consideração me faz lembrar de Judas Iscariotes. Ele tentou trair a Jesus, mas quem foi traído foi ele, morrendo enforcado. É como diz o ditado, o feitiço virando contra o feiticeiro. Pelo nosso conhecimento da origem do PT, embasado na magia negra, umbanda e candomblé, movimentos prestadores de cultos a Satanás, todos os petistas e partidos aliados são idiotas úteis, conforme disse George Soros e outros. O diabo cegou-lhes os entendimentos para não se darem conta de estarem sendo objetos de manobra de um sistema diabólico. Satanás, na sua sagacidade no Éden, envolveu o primeiro casal em seus contos e promessas de suposto sucesso, parecendo verdade. Além de o casal cair nas mentiras do diabo, colocou toda a humanidade no mesmo infortúnio, ou seja, na mesma desgraça. Hoje, os agentes líderes petistas e partidos aliados estão enganando suas vítimas, mas quanto ao futuro deles, já estão sendo também enganados. Não é por acaso que Jesus predisse isso. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Esquerda no texto não é uma posição geográfica, e sim a posição contra Deus e toda a sua criação. Pelo que conhecemos na história, os enganadores também são vítimas dos seus próprios enganos. Esse é o contexto daqueles que adotam o diabo como o seu Deus. Sem dúvidas, o diabo é o autor e controlador da esquerda. O Evangelho versus esquerda. 2 Coríntios 4, capítulo 4, o texto do versículo cabeçalho diz: pelo que
Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem, mas a presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículos de 1 a 4. Na verdade, a política esquerdista brasileira é parte do contexto da rebelião de Satanás contra Deus. O que podemos dizer é que se Deus tirar o diabo do Brasil, a esquerda morre, pois a origem e a manutenção da esquerda vem do seu criador, Satanás. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, lemos sobre o encarnado de Satanás, o anticristo. Ninguém de maneira alguma se engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, o terceiro templo, tentando imitar a Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Diante disso, é provável que a esquerda tenha duração até o fim da grande tribulação, sendo destruída com a vinda de Cristo para julgar as nações e separar os esquerdistas para o fogo eterno, lugar preparado para o diabo e seus anjos, conforme está escrito em Mateus 25, versículo 41. A necessidade de uma libertação. Isto é, libertação urgente. Pela natureza da esquerda política, admitimos que os crentes esquerdistas nas igrejas cristãs, conforme 2 Coríntios 4:4, a cegueira dos entendimentos está impedindo-os de detectar o grande perigo dessa grande armadilha denominada esquerda. Vemos Satanás ilusoriamente prendendo as pessoas com a promessa do comunismo, da igualdade social, uma grande mentira deslavada de Satanás que nunca vai se cumprir. O dia e a hora da igreja da direita de Deus ser arrebatada estão chegando. O que será dos crentes iludidos como as virgens insensatas após o arrebatamento da igreja? A profecia diz que todos os crentes insensatos morrerão na grande tribulação. Apocalipse 6, versículo 11. Todos os crentes semelhantes às virgens insensatas serão mortos na grande tribulação e chegarão ao céu depois da igreja arrebatada, justificando a pergunta: quem são estes? De onde vieram? A resposta: esses são os que lavaram as suas vidas no sangue do Cordeiro e vieram da grande tribulação. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. É bom vocês conferirem tais textos citados aqui. A pergunta é: onde ficará a promessa do conforto econômico do comunismo prometido pela esquerda? Essa promessa é mais um conto de Satanás repetindo o que fez no Éden com o primeiro casal. Olá, esquerdistas evangélicos. É hora de se acordar e sair dessa grande armadilha montada por Satanás.